trabalho é grande, preciso de bastante informação. Obrigado, Vânia. Então, o nome da empresa é Cooperativa Rod, é isso? COP. COP, só COP. Tá. E quantos anos você atua nessa empresa? Eu atuo nessa empresa há 15 anos. Eu cheguei aqui no dia 1º de abril de 1996. Dia da mentira, mas não é nenhuma mentira, é uma grande verdade. Você atua no ambiente político? No ambiente político partidário, não. No ambiente político, todos temos que ter um pouco, né? E é política para conversar com fornecedores, para colocar, digamos assim, uma ideia de plano em funcionamento. Aí você tem que usar um pouco de política, quebrar barreiras, resolver problemas de cultura, que às vezes isso precisa mudar, né? Então aí eu me envolvo politicamente também. Político partidário eu não gosto, não faço e não é o nosso caso. Você possui um papel político na empresa? Sim, na qualidade de presidente do Conselho de Administração e da diretoria executiva, a gente sempre tem que cumprir esse papel político, né? Isso não tem a menor dúvida. Como você atua no hemisfério político para a obtenção de seus lucros? Olha, na verdade, a política nesse momento não é sinônimo daquilo que eu falei agora, uma política partidária. Muitas pessoas que, quando ouvem falar em política, já se arrepia, porque tem coisas por trás disso tudo. No nosso caso, não. No nosso caso, nós vamos falar de uma política saudável, uma política pura. Mas nós estamos trabalhando com pessoas. Se alguém falar que nós vendemos arroz, feijão e batata, eu digo que não, sabe? Nós vendemos simpatia, nós vendemos honestidade de princípios, nós vendemos sorrisos, nós vendemos o quilo certo pelo preço certo. O pessoal vem comprar isso, na verdade, os nossos cooperados vêm comprar isso. Mas verdadeiramente ele compra isso e leva arroz, feijão e batata. Leva, tá? Eu introduzi assim porque pessoas numa organização é o que há de mais importante, seja qual for essa organização. As pessoas é que modificam as coisas, elas transformam as coisas, elas nos fornecem resultados, tá? Então nós temos que trabalhar principalmente com pessoas. Por trás das pessoas existe, evidentemente, a contraprestação, aquilo que na verdade se consegue através delas. E é assim que eu uso a política. Nós temos aqui um livreto chamado Código de Conduta e Ética. Todos os nossos colaboradores têm esse código de conduta e ética, né? Todos os nossos fornecedores possuem os mesmos códigos. E todos os nossos prestadores de serviços também têm. Então, é através do conduta e ética que é a nossa guia, que é verdadeiramente aquilo que nós construímos. Nós estamos fincados em pilares de valores. E dentro dos pilares de valores, basicamente você tem elencado o trabalho com pessoas. Por exemplo, o cooperativismo é a nossa filosofia, o cooperado é a nossa razão de existência, nós temos que trabalhar realmente de forma ética, sabe? Então tudo está ligado às pessoas. O produto é um contravalor disso, tá? É uma consequência natural. Então, sem dúvida, as políticas aqui são usadas e sempre que possível, dentro daquilo que nós entendemos como válido, dentro da conduta ética, dentro dos valores que refletem a cooperativa e dentro dos valores internos que nós temos em relação aos nossos, principalmente, colaboradores. Colaboradores são os empregados, nós não chamamos de empregados, colaboradores. Na década de 80, a crise afetou muito a Coop? Na década de 80,
Não, na década de 80 nós tivemos, é lógico que isso para mim é passado, mas a gente com certeza teve que viver um pouco passado aqui para construir o futuro. Nós tivemos o plano cruzado, né, que foi em 87, fevereiro de 87. E isso veio com a aplicação de tablita, com a ideia de deflacionamento das nossas vendas, o deflacionamento dos nossos fornecedores em função dos dias de pagamento. E na época nós tínhamos se configurou no Brasil a ideia de existirem fiscais do Sarney, porque naquela época foi um plano que realmente pretendia derrubar a inflação galopante que nós tínhamos, né? E foi muito bem pensado a ideia dos fiscais do Sarney, ou seja, pessoas que realmente exerciam a função de fiscalização se a coisa estava sendo bem aplicada. Nós não podíamos mexer em preço, não podíamos mexer em absolutamente nada, por conta exatamente da lei que introduziu esse plano cruzado, né? Mas a CUP não se perdeu por isso, porque ela fez exatamente de acordo com a lei. Ela aplicou a tablita no deflacionamento de fornecedores e aplicou a tablita no deflacionamento dos clientes, porque tinha juros embutidos, tanto num como no outro. E a ideia de manter o preço exatamente era uma força, no sentido do qual nós tínhamos que fazer para eliminar a inflação. Mas o Brasil não estava naquela época preparada para isso. Ele tinha suas contas, principalmente internacionais, em déficits profundos, em grandes valores de dívidas, tanto dívida interna quanto a dívida externa, que estava desfigurando, digamos assim, a economia brasileira. Além disso, o câmbio ele flutuava de uma maneira não econômica, e sim também política. E isso foi um fator, evidentemente, de freio dessa ideia do plano cruzado. E, por outro lado, a cultura do brasileiro, dos investidores, dos industriais, dos comerciantes, ela não estava preparada para isso, porque foi algo de um dia para o outro, onde foi amplamente estudado no governo, mas é lógico, isso não podia escapar para a população. Então nós tivemos que nos adaptar em questões de horas, não é? E isso atrapalhou um pouquinho a economia, exatamente por conta de que não estava, como falei, no bom sentido, a variação do dólar, sabe? As dívidas eram altíssimas e a nossa imagem perante o resto do mundo era uma imagem realmente de país subdesenvolvido e que estava começando o seu autodesenvolvimento. Nós não estávamos preparados para isso. É bom que se diga que em Israel houve também 7 planos econômicos. Eles acertaram no último. Tá? Então, isso tudo tem história, tem comparações, não é? Então, mas a CUP não se preocupou muito por isso, porque ela tinha um colchão de reservas monetárias para ela própria. Afetou muito, sem dúvida, o resultado naquele ano, mas não a ponto de provocar uma ruptura ou uma situação de insolvência, nada disso. Foi algo passageiro, né, e que depois novamente começou a subir, até o plano real. O plano real, que também foi, entre o plano real e o plano cruzado, nós tivemos mais 2 ou 3 planos, do Bresser Pereira, o plano verão, que pretendia acertar a economia. Aí veio o plano cruzado, e esse plano cruzado deu aquele corte grande nos meios de pagamento e na velocidade monetária. Cada pessoa passou a viver com 50 cruzados, né? E isso